Olá, tá tudo bem? Hoje eu quero compartilhar aqui no Salmo 19 só alguns versículos para falar de fé e ciência. Então diz assim: os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia transmite mensagem a outro dia e a noite repete a outra noite. Não há discurso, não há palavra, não há som algum que deles se possa ouvir, mas sua linha se estende por sobre toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Lá no alto pôs uma tenda para o sol. Ele sai, qual o esposo do seu tálamo, rejubilando-se como herói a percorrer o seu caminho. Então eu estava pesquisando aqui sobre os grandes nomes da ciência, ex-ateus que se convertem, grandes cientistas que, quando mergulham muito profundamente na ciência, eles acabam reconhecendo a existência de Deus, né? Então eu separei aqui frases muito importantes desses grandes nomes, essas mentes brilhantes que Deus nos deu aqui de presente. Então, diz assim, a própria ciência seria muito diferente se tirássemos delas pessoas de fé, como Copérnico, Newton e Mendel. Então, falar aqui o Copérnico, o nome dele, Nicolau Copérnico. O cara era só pouquinha coisa, né? Astrônomo, matemático, foi governador, foi um atuante na Igreja Católica, administrador, médico e jurista. Isso tudo. Agora, falar de outros renomados aqui, diz assim, olha, frases de renomados cientistas que falam sobre a compatibilidade entre sua busca de Deus e a sua investigação científica. Então, tem os que dizem que fé e ciência são inimigas, só parece. Mas, normalmente, quanto mais esses muito inteligentes, QI altíssimo, mergulham, acabam se rendendo e eu fico só babando, né? Quem sou eu, imagina. Fico só na prateleira de baixo babando com quem tá lá em cima. Então, eles dizem assim, teve um que falou assim: um pouco de filosofia inclina a mente humana para o ateísmo, mas o aprofundamento na filosofia reaproxima a mente humana da religião. Quem disse isso foi o Francis Bacon, em 1561 a 1626. O cara era simplesmente fundador do método científico moderno. Teve um outro que disse assim: fogo, de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não dos filósofos e sábios, Deus de Jesus Cristo, que eu nunca mais me separe dele eternamente. Foi o Blaise Pascal, 1623 a 1662, ele era matemático. Não vai dar tempo aqui de eu falar, porque quando chega a 15 minutos, o YouTube diz assim, olha, o vídeo não pode ser colocado que passou de 15 minutos. Então, teve um outro que disse assim: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. Por isso que eu escolhi esse salmo, essa Bíblia Rosa que eu estou lendo é da Igreja Católica. Então, ele diz assim: foi o Louis Pasteur que disse isso, 1822 a 1895. Então, esse nome já é mais conhecido, né? Um dos fundadores da microbiologia, criador da pasteurização. Então, o que mais aqui? Eu vou ter que escolher, né? É muita gente importante. Então diz assim, o outro falou assim, o Werner Arber, 1929, Nobel da Fisiologia ou Medicina, em 1978 e presidente da Pontifícia Academia de Ciências.
Tem que ser muita fera, né? O Werner disse aqui: eu sei que o conceito de Deus me ajudou a lidar com muitas questões na vida, me guiou em situações críticas e o vejo confirmado em muitas ideias profundas sobre a beleza do funcionamento do mundo. Que tremendo, gente. Agora tem outro, disse aqui, ó, o William Daniel disse assim: muitos cientistas são também pessoas com uma fé religiosa bastante convencional. E eu, um físico, sou um exemplo. Creio em Deus como Criador e como amigo, isto é, creio que Deus é pessoal e interage conosco. William Daniel, 1948. Então, ele é Nobel de Física em 1997. Agora, para trazer para os nossos dias aqui, né, temos o nosso brasileiro aqui, o Dr. Augusto Cury, psiquiatra, professor e escritor, autor da teoria da inteligência multifocal e seus livros publicados em mais de 70 países, mais de 25 milhões de livros vendidos só no Brasil. Olha, ele é paulista, ele era ateu convicto, mas ele admirava Jesus como ser humano e mergulhando, analisando as atividades de Jesus, aqui ele chegou a escrever 5 livros, olha, intitulados assim, tudo só sobre Jesus, sucesso total. O mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre do amor e o mestre inesquecível. E ele disse a frase aqui, ó, importantíssimo isso aqui, ó. Religião pode ser fonte de saúde mental ou doença mental. Então, quando é saúde mental, gente? Quando primeiro você lê a Bíblia. Você lê com respeito, porque afinal de contas é o livro mais vendido em todo o mundo, em todos os séculos, sempre é a Bíblia, então merece respeito. Foi escrita, traduzida, interpretada por muita gente, usada por Deus, independente da religião deles. Não foi só evangélico que escreveu, que traduziu, que interpretou, mas todos eles Deus usou, porque Deus usa quem Ele quer. Então, gente, são muitos nomes. Olha, os astronautas, o Neil Armstrong, quando ele pisou na Lua, ele disse a conhecidíssima frase: um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Esse homem, depois que pisou em Israel, ele disse assim que pisar em Israel para ele, onde Jesus pisou, foi o melhor passo o melhor lugar que ele podia ter pisado. Neil Armstrong falou isso. Então, gente, vou falar de mim, tá? Antes que eu mergulhe numa filosofia de alguém, então não é qualquer ateuzinho que, ai, Deus não me respondeu, Deus não existe. Gente, vamos pensar. E também não é qualquer líder religioso que vai berrar, sapatear e vai me convencer que Deus existe só porque sapateou e berrou e inventou uma profecia aqui para mim. Também não é isso. Então a Bíblia condena os extremos e é por isso que eu amo muito a Bíblia. E Jesus também, concordo plenamente com o Dr. Augusto Cury, brilhante brasileiro. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele ao vivo e depois eu fiz gestão da emoção, que generosamente ele colocou o básico para gente. Então, é muito importante. Tudo que eu posso observar antes de mergulhar de cabeça em alguma crença, em algum lugar, então você precisa analisar as coisas. Eu
como eu creio em Deus, nunca tive motivo para não crer em Deus, só de sentir paz com a presença dele, cada vez que eu canto um hino, cada vez que eu leio qualquer trecho da Bíblia, me traz paz, me traz equilíbrio, me torna uma pessoa melhor, o meu caráter é melhor, minha moderação no meu temperamento sanguíneo melhora também, me torna uma pessoa muito melhor. Então, eu citei pouquíssimos nomes aqui, não é? Porque senão o vídeo fica longo e cansativo. Mas o que é importante disso tudo aqui é que quanto mais as pessoas inteligentes mergulham na ciência, nas coisas, acabam acreditando que não foi por acaso que o universo se formou. Existe uma mente muito brilhante, infinitamente inteligente, para governar os mares, os rios, as matas com a sua diversidade de plantas e bichos, e o sol lá em cima, e a lua, e as estrelas, todos esses nomes infinitamente inteligentes. Quanto mais eles estudam, mais eles acreditam na existência de um Criador infinitamente brilhante. E eles que têm a mente brilhante, têm a humildade de reconhecer que não chegam nem perto da mentalidade do Criador. Então, por que eu não vou respeitar? Por que eu não vou me curvar diante desse Deus tão fantástico, tão pessoal, sabe, que responde às orações? Então, não seja ignorante, não seja soberbo, se humilhe, se renda, sabe? Qual é a vantagem de você não crer em Deus? Você vai ter um vazio dentro do teu peito que só cabe Deus nesse espaço. Então, é isso, eu escolho me render, e aí o vazio que tinha aqui dentro não tem mais, acabou, porque existe o meu Criador, o meu Redentor vive, e é nisso que eu creio. E graças a Deus ainda tenho liberdade de dizer isso. Então, se inscreve, dá seu like, comenta aí o que você achou, se você gosta desses pequenos conteúdos para ajudar a manter. Então, fica com Deus, graça e paz para a tua vida, e entre a fé e a ciência não existe inimizade não. Existe uma parceria aí muito interessante que esses ex-ateus, esses grandes cientistas brilhantemente escreveram para a gente. E se quiser gostar do tema e quiser continuar olhando lá, tem muitos nomes aí de ex-ateus, grandes cientistas que se renderam a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, e eu também me rendo, porque eu sou inteligente. Sou pequenininha, mas tenho um cérebro pensante que Deus me deu e eu procuro fazer bom proveito disso. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.